O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Amém. O tema da nossa mensagem nesta noite é desmascarando a religião secular. É isto que faz o pregador neste capítulo 5, de 1 a 7. Temos visto que Eclesiastes expõe o fracasso de todo projeto de vida, de todo plano de felicidade que reduza o foco da plenitude de vida a este mundo mau. Temos visto que Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, que a terra caminha dentro de um plano divino e que nós não podemos fugir a ele, mas que apesar disso, nós sempre tentamos fugir. Assim nós vimos a fuga da rivalidade frenética, a tentativa de fuga na inércia, na acomodação e na preguiça. Nós vimos a tentativa de fugir através do ato de isolar-se e nós vimos inclusive o idealismo político como outra forma de tentar trazer a felicidade através de algum tipo de ideologia política ou de governo. E vimos que todas essas tentativas são apenas fuga. E isso obviamente vai apertando o cerco sobre nós e acaba que nos direciona para buscar a Deus. Acaba nos levando a pensar que de fato precisamos buscar as coisas espirituais. Mas não se engane com a dureza do coração humano. Mesmo nossas buscas religiosas, muitas vezes são nada mais do que uma forma de fuga e uma tentativa de manipular a Deus. É exatamente sobre isto que o autor de Eclesiastes, Salomão, aqui é chamado de o pregador, vai nos falar. Ele vai exatamente denunciar em forma de imperativos, de repreensões e de advertências à religião secular. Mas para nós entendermos o que significa a religião secular, nós precisamos entender alguns conceitos. O que é religião secular? Esse termo secular que nós usamos está ligado a dois outros. Está ligado ao termo secularismo e secularização. E o que é secularismo? O secularismo, esses dois termos eles estão ligados à palavra século em seu sentido bíblico. E as escrituras falam deste presente século, referindo-se ao presente mundo caído. E em contraste com o século vindouro e a vida por vir. É neste sentido que Paulo, por exemplo, em Romanos 12, 2 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos segundo a renovação, pela renovação da vossa mente. Então a Bíblia chama Satanás de o Deus deste século. Então as escrituras falam do presente século sempre em contraste com o século vindouro, que é uma expressão para se referir aos novos céus e nova terra que o Senhor Jesus há de criar em sua segunda vinda. Consequentemente, secularismo é a visão de mundo que reduz toda a realidade a este mundo presente, sem levar em conta a eternidade. Já falamos sobre isto em outra mensagem, mas eu quero lembrá-los do conceito. Já o termo secularização, ele se refere àquele processo pelo qual a fé, a religião e a preocupação com a eternidade perderam a sua influência como motivação dos nossos pensamentos e decisões. A fé não é mais algo de interesse público, que diz alguma coisa sobre como eu devo trabalhar, como eu devo estudar, como eu devo pensar a política, mas a fé foi relegada a um plano secundário, a um cantinho especial que eu reservo para todo domingo, mas muitas vezes não tem imperativos para a forma como eu devo viver. E mesmo entre aqueles que professam o cristianismo evangélico, o aqui e agora se tornaram mais importantes do que a era vindoura. Isso significa, meus irmãos, que aquilo que se professa não se aplica mais a todas as áreas da vida como critério ético e moral. A religião continua fazendo parte da vida humana, porque o ser humano não pode se livrar do seu sentimento religioso, daquilo que Calvino chamava de sensus divinitatis, senso da divindade. Nós vimos isto em Eclesiastes 3:11, que Deus tudo fez formoso no seu devido tempo e também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir o seu caminho do início ao fim. Mas o problema é que a religião, por causa do processo de secularização, ela foi relegada a um papel secundário e subserviente.
Ela que antes era o imperativo que determinava todas as nossas ações, tornou-se nada mais do que um instrumento de manipulação do divino para a satisfação imediata dos nossos desejos. Então, neste modo, meus irmãos, o homem secularizado, ele é religioso também. Mas o problema com o homem secularizado é que a sua religião é uma religião humanizada. A sua religião é antropocêntrica. Quer dizer, centrada no homem, nos seus interesses, na sua força, nas suas necessidades temporais, na sua satisfação e na sua glória. Com base nesses conceitos, podemos dizer que a religião secular é uma tentativa de manipulação do divino em função do homem. Existe como disse um certo autor, existe uma inveterada tendência no homem de tentar usar a Deus, sujeitando Deus a si mesmo e a sua própria preocupação, tratando-o como um aliado, ou um analgésico, ou uma agência de seguros. Ou seja, a religião secular não é nada mais do que outra forma de fuga da realidade de um mundo governado por Deus. Então, nesse contexto, o autor está aqui denunciando esse tipo de religiosidade. É natural que, não tendo mais como fugir, o homem, de alguma maneira, tente escapar através da religião, mas mesmo quando ele busca Deus, ele ainda tem uma tendência de pensar no aqui e agora, de pensar em Deus como instrumento e não como fim, como meio e não como finalidade da vida. Isso não é privilégio da nossa geração. Na antiguidade também, a religião sempre foi usada como uma forma de manipulação do divino. Esta é a essência da magia, que faz diferir da religião. A magia é você ter os passes certos, as palavras certas, o rito certo, e aí você tem certeza que os deuses vão te ajudar. Rousas Rushdoony, falando dos tempos antigos, da época de Eclesiastes, ele lembra que no antigo paganismo, o homem humanista procurava governar o tempo por meio de ritos, cujo propósito era controlar o tempo e a natureza. Nos cultos de fertilidade e caos, os homens acreditavam poder tornar frutífera novamente a natureza, apagar a história e pecados passados, reverter o tempo e a ordem e gerar eles próprios, por meio dos seus ritos religiosos, a natureza e a história. O homem continua no controle. Ele não quer ceder o controle para Deus. É essa tentativa de manipulação do divino que o pregador Salomão desmascara através de várias advertências. E aí, neste caso, então, ele faz essas advertências contra a religião secular e contra a atitude secularista. O pregador se refere aqui, meus irmãos, a uma pessoa que é bem intencionada, que gosta de cantar, de ir à igreja, principalmente quando está numa situação de aperto, mas que ouve com um só ouvido e nunca faz o que se propõe a fazer para Deus. Ouve a palavra de Deus, mas não se dispõe a crer nela e a obedecer e a fazer dela a sua regra de fé e de prática. E é por isso que nesse trecho, observe, o pregador, ele muda o estilo que ele vinha utilizando até aqui. Ele utilizara para mostrar para nós a futilidade da vida sem Deus, ele utilizara a observação e a sua própria experiência. Mas agora, observe que esses versículos que lemos, eles assumem um tom mais imperativo, onde ele desmascara a religião secular em forma de advertência. Nós encontramos aqui, meus irmãos, neste texto, pelo menos 4 advertências que eu gostaria que nós refletíssemos nesta noite. 4 advertências contra a religião secular, e eu quero que você reflita se de fato a sua busca por Deus é uma busca sincera, se você entende qual é o fim principal da sua vida, ou se você apenas tenta manipular a Deus. Nós precisamos ter isto em mente. Quais são as advertências que ele faz? A primeira delas é cuidado com a irreverência. Cuidado com a irreverência. Ele diz assim: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Nós precisamos entender isso. Guarda o pé
quando entrares na casa de Deus. É interessante que o autor já tem em mente que, não podendo fugir, é natural que o homem tente entrar na casa de Deus e buscar a Deus para ver se recebe bênçãos da parte dele. Mas ele começa com essa advertência: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Certamente, meus irmãos, correr para aquele que nos criou e criou o mundo é o passo certo para aprendermos a lidar com a finitude, com a transitoriedade e com as contradições da vida. Entrar na casa de Deus e compreender o mundo da perspectiva dele é o caminho, sim, para compreender a vida e o mundo de uma maneira que nós possamos vencer a frustração, possamos compreender o verdadeiro valor da vida. Temos exemplos na Bíblia. Por exemplo, foi quando entrou na casa de Deus que Asaf conseguiu compreender a aparente prosperidade dos maus e o fim deles. Que ele pôde enxergar a sua própria ignorância e cobiça e descobrir no Senhor sua verdadeira satisfação. Isso está narrado no Salmo 73, não temos tempo para olhá-lo. Igualmente, foi na casa de Deus que Isaías percebeu que a morte do rei Uzias não significava que a nação estava sem proteção. Lá ele viu quem de fato reinava sobre Israel e sobre todas as nações, além de ter exposta sua própria pecaminosidade, experimentar o perdão do Senhor e receber dele o chamado profético. Isto está narrado em Isaías capítulo 6, quando ele diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Então foi na casa de Deus que ele pôde ter resposta para a crise nacional. Entretanto, meus irmãos, é necessário que aquele que busca a Deus avalie-se a si mesmo, porque é possível buscar a face de Deus com motivações pecaminosas e egoístas, e com uma atitude precipitada e arrogante. E há exemplos dessa atitude na Escritura. O povo de Deus, na época de Jeremias, por exemplo, vivia uma religião externa e hipócrita. E ia à casa de Deus apenas para esconder seus pecados e buscar proteção sem compromisso com a aliança. Eles transformaram a casa de Deus num covil de salteadores. Isso está em Jeremias capítulo 7, versículos 1 a 11. Nós voltaremos a falar deste texto, Jeremias 7, 1 a 11. E essa mesma expressão, transformar a casa de Deus no covil de salteadores, ela também é utilizada por Jesus em Marcos capítulo 11, para citar um dos evangelhos, no verso 17, no episódio da purificação do templo. Pessoas estavam lá para adorar, mas transformaram a casa de Deus num covil de salteadores. Este é o caráter do religioso secular. Em lugar de ter o seu coração transformado pela presença de Deus, ele é capaz de transformar a casa de Deus, que é uma casa de oração para todas as nações, num covil de salteadores. E quando a casa de Deus é transformada em covil de salteadores, a pureza de motivos dá lugar à astúcia. A transparência e a sinceridade dão lugar às coisas que por vergonhosas se ocultam. E a sã doutrina é substituída pela palavra adulterada e por um evangelho diluído. Quando a casa de Deus, meus irmãos, é transformada em covil de salteadores, a oração deixa de ser o ato de achegar-se confiadamente ao trono da graça, para ser uma barganha com Deus, num balcão de negócios, para pedir bênçãos temporais, prosperidade material, que tornam-se mais importantes do que as coisas lá do alto. Por isso a advertência que o Espírito nos faz aqui: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Os pés ele utiliza como figura aqui do caminhar e apontam para a conduta. Então, o que o pregador está querendo dizer é que nós devemos tomar cuidado com a conduta que nós temos diante de Deus, especialmente a conduta do adorador nos procedimentos e atitudes ligados ao culto, como nos revelam os versículos seguintes, porque ele vai falar de ouvir é mais importante que falar. Ele vai falar, cuidado para não fazer votos precipitados, cuidado para não falar bobagens na presença de Deus. Mas nós não podemos, obviamente, dissociar a liturgia de outras áreas da vida. Porque o nível da nossa comunhão com Deus, ele é expressado cerimonialmente no culto e é encarnado em nossa prática de vida. Neste sentido, esta é a mesma advertência que fez Jeremias
aos moradores de Judá, naquele texto que eu já falei, em Jeremias capítulo 7, a partir do verso 3. Assim diz Jeremias, eu vou ler. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Veja, emendai os vossos caminhos. Os pés aqui estão, neste caso, estão aqui como figura de conduta. E eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos. Sim, sim, diz ele, só para continuardes a praticar estas abominações. Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. E do modo como o Pai sábio, meus irmãos, adverte contra a sedução das companhias perversas nestes termos: filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Desse mesmo modo, o Senhor Deus nos ordena: guarda o pé quando entrares na casa do Senhor. Porque é possível que eu busque a Deus de maneira irreverente, de maneira irresponsável, pensando mais em mim do que em Deus, pensando mais em receber do que dar a Deus a devida adoração. E é possível, por causa disso, que essa busca se torne uma busca pecaminosa. Então, guarda o pé. Portanto, meus irmãos, significa assumir uma atitude reverente, que nos leva a vigiar a própria conduta e as atitudes, examinando-nos a nós mesmos. E aqui, no que diz respeito ao modo como nos aproximamos de Deus e como o adoramos. Isto envolve, meus irmãos, avaliar e conduzir o nosso culto à luz das Escrituras. E não é à toa que Davi diz no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Esta é a atitude do homem e da mulher piedosa quando entra na presença de Deus. É por isso que no mesmo Salmo 119, no verso 59, o salmista diz: considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. É por isso que lá em Isaías capítulo 55, a partir do versículo, se não me engano, do versículo 6, ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Mas logo em seguida ele adverte: deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, porque Ele é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem são os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Meus irmãos, aqueles que se aproximam de Deus para cultuá-lo e não se examinam a si mesmos, acabarão adorando a Deus relaxadamente, cometendo irreverência. E o culto deles se tornará nada mais do que sacrifício de tolos. E em sua ignorância culpável, eles não sabem que fazem mal, como diz aqui no verso 1. Porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Essa palavra sacrifícios, é preciso informá-los, ela se refere a um tipo de sacrifício animal, do qual apenas as partes consideradas nobres, mais exatamente a gordura, era oferecida a Deus. E com o resto do sacrifício, que era assado ou queimado ali no altar, o ofertante fazia uma refeição,
que ele comia na presença do Senhor e com, às vezes, familiares e amigos. Então, havia vários tipos de sacrifícios. Esse sacrifício, essa palavra aqui é diferente da palavra holocausto, que era um sacrifício totalmente queimado, totalmente dedicado ao Senhor. E havia um tipo de sacrifício que ele terminava numa refeição. Era quase que uma prévia da ceia. A Páscoa era um tipo de coisa assim, não é? Era uma das, mas havia muitas formas em que você fazia, por exemplo, sacrifício pacífico, que você comia na presença do Senhor, naquele sacrifício. Esse tipo de rito, ele podia facilmente degenerar numa festividade irracional, mais voltada para os prazeres e para a gratificação da carne. E esses abusos eram comuns no Velho Testamento. Aquele episódio do bezerro de ouro, por exemplo, em Êxodo capítulo 32, foi um desses. Eles sacrificaram aos bezerros e ali houve orgia, diz a Bíblia. O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Era um sacrifício para ser comunhão, mas além de ser oferecido a bezerros, a imagem de escultura, a imagens de animais, eles também desembocaram numa festividade frívola. Mas no Novo Testamento isso também acontecia. Em 1 Coríntios 11, 21, por exemplo, Paulo denuncia que na ceia havia quem passava fome, porque alguns levavam comida, alguns eram escravos, não tinham condição de levar comida, e aí ficavam vendo só os que tinham comida comer, e eles nem repartiam quando era para repartir, porque naquela época a ceia era antecedida por um banquete, uma festa chamada ágape. E ele diz, há quem tenha fome, está lá em 1 Coríntios 11, 21, há quem tenha fome e há também quem se embriague. Havia quem se embriagava na igreja, na hora da ceia. E Pedro denuncia isto também na sua segunda epístola, no capítulo 2, versículos 12 e 13. Ele fala de falsos mestres que se aproveitavam das festas de fraternidade para dar vazão aos seus apetites carnais. E eu quero ler apenas esta passagem aqui, 2 de Pedro 2, versos 12 e 13. Assim está escrito. 2 de Pedro 2, versos 12 e 13. Ele está falando de falsos mestres. E entre as denúncias que faz, ele diz assim: esses, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição, também hão de ser destruídos. Recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco. Observe, banqueteiam junto convosco. Ele está falando da festa ágape que havia no primeiro século. Judas é mais claro nisso. Judas vem logo depois de Pedro, tem João, 1º, 2º e 3º João, e Judas é o penúltimo livro da Bíblia, no versículo 12, está assim: estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade. Veja, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Então, banqueteando-se juntos sem qualquer recato nas festas de fraternidade. No Novo Testamento havia a festa ágape e alguns aproveitavam para dar vazão aos seus desejos carnais. Mas, meus irmãos, hoje não é muito diferente, não. Não é? Hoje o culto em muitas igrejas tem se transformado no reteté. Pessoal dançando para lá e para cá deslocadamente, cacarejando, piando, batendo asas, caindo, vomitando. Sim, tem vômito no espírito. Ou então, transformando-se o culto num show gospel, com um cantor famoso, e as pessoas dançam para lá e para cá, e se esquecem de Deus. Não somos diferentes. Irreverência. É por isso que ele diz, Deus não se agrada de tolos. Observe que a palavra tolos, ela aparece 3 vezes nesse texto. Várias vezes ela está se repetindo, porque ela é denunciadora dessa inclinação irreverente do coração, que transforma a adoração apenas numa forma de prazer carnal.
É claro que há prazer, mas o prazer é em Deus. A alegria indizível e cheia de glória é em Cristo. Mas aqui está se falando de um prazer frívolo, da adoração reverente, que é característica da religião secular. E ela é tratada no verso 1 como um mal. Eles não sabem que fazem mal. No verso 6 ela é tratada como uma culpa. E no verso 6, parte B, ela é tratada como uma provocação a Deus, que não ficará impune. Então, tenha reverência quando você estiver diante de Deus. Tenha reverência na forma como você se prepara para o culto. Deus não é o nosso amiguinho. Deus é o nosso Senhor. Sim, Ele é nosso Pai, mas nós temos que lembrar que o conceito de pai na antiguidade era diferente do de hoje. Os pais da antiguidade não eram meio bobos feito a maioria dos pais hoje, que os filhos fazem o que querem, eles acham bonito e não impõem limites. Pai trazia a ideia de uma autoridade. Então ele é um pai, sim, com quem podemos ter intimidade, mas ele é o Deus que está no céu. Certo? Então este é o conselho, cuidado com a irreverência. Mas há uma segunda advertência, e esteja mais pronto para ouvir do que falar. Ele diz isso claramente desde o verso 1. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos. Sacrifício aqui é uma alusão ao culto, que na velha aliança o culto era através de sacrifício. Então ele está dizendo, chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos. E aí ele segue no verso 2 dizendo, não se precipite com as palavras. Quando você está mais pronto para ouvir do que para falar, você não se precipita com as palavras. É isso que ele está dizendo aí. Ouvir tem essa força dupla na cultura hebraica. Ouvir, às vezes a gente usa nesse sentido, significa mais do que só escutar, significa prestar atenção. E significa também obedecer. Quando a Bíblia diz que não ouviram a palavra de Deus, ela está dizendo não obedeceram, não deram crédito à palavra de Deus. E para reforçar a sua advertência, o sábio utiliza aqui um provérbio. Ele diz aqui, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Ele diz, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. O primeiro provérbio é, chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos. O segundo provérbio está aí no verso 3, porque assim como dos muitos trabalhos vêm os sonhos, assim do muito falar tem a palavras nécias. O que ele quer dizer é que, assim como o excesso de trabalho, quando você trabalha muito, você não consegue relaxar, né? O seu sonho é mais perturbado. Então, você sonha mais e às vezes até tem pesadelos. Assim, o excesso de palavras também acaba em asneiras, acaba em você falando bobagem. Nós devemos nos lembrar, meus irmãos, que na antiga aliança, na antiga dispensação, o culto era oferecido a Deus mediante o sistema de sacrifícios. Mas já naquele tempo, o Senhor ensinou que o verdadeiro sacrifício a Deus, ele nasce de um coração quebrantado. Ele se expressa numa fé obediente e no grato louvor, que é fruto de lábios que professam o seu nome. Nós mesmos lemos o texto do Salmo 50, em que Deus disse, olha, eu não preciso dos teus sacrifícios. Oferece a mim sacrifício de ação de graças. O salmista no Salmo 51, versos 15 a 17, diz, abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Ele está dizendo, para te oferecer um culto perfeito, eu preciso que o Senhor opere em mim. Eu dependo do Senhor. Mas ele continua dizendo, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te os daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus, diz Davi, são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. E Samuel, quando Saul desobedeceu a Deus, e em vez de matar todos os animais de Amaleque,
Tudo que tinha fôlego de Amaleque, ele deixou os animais vivos e deixou o rei vivo. Ele disse, não, eu deixei esses animais aqui para oferecer sacrifícios ao Senhor. Mas Deus tinha dito que todos aqueles animais estavam debaixo da maldição e do juízo de Deus. E o que Samuel respondeu? Em 1 Samuel capítulo 15, verso 22, ele diz, tem porventura o Senhor tanto prazer em que se ofereçam holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto de ídolos. Assim, meus irmãos, o sacrifício de tolos consiste num culto destituído de reverência, sem uma fé obediente, sem espírito de gratidão. E trata-se de uma formalidade irrefletida que não analisa as implicações de estar na presença do Altíssimo. É por isso que nós devemos nos guardar de despejar, como diz um autor, uma avalanche de frases pseudo-piedosas, impensadas, que antes zombam do Senhor do que promovem sua honra e que ultrapassam nossos verdadeiros pensamentos e intenções. Tal é a atitude do religioso secular. Ele quer mais falar a Deus do que ouvir. Conforme G. S. Hendry, no novo comentário da Bíblia, a característica dessa religião centralizada no homem é a sua verbosidade. A sua ansiedade para dizer o que tem a dizer se reflete numa torrente interminável de relatórios, declarações, pronunciamentos, mas faz ouvidos moucos para a palavra de Deus. Não é esta, meus irmãos, a característica do nosso tempo? Pessoas enchendo o templo para determinar a Deus como elas queriam que sua vida fosse. Pregadores criando ritos que nunca foram ordenados por Deus ou que foram abolidos na nova aliança para de alguma maneira manipular a Deus e obrigá-lo a trazer a bênção até você. No entanto, a palavra de Deus insiste em que na adoração o ouvir é mais importante do que falar. É por isso, igreja, que a exposição das Escrituras deve ter lugar proeminente no culto. Então, quando você pensa em culto, o culto tinha que ter mais louvor. A gente tem que louvar mais na presença de Deus. Opa! Não é assim. Quando Deus fala é mais importante do que quando nós falamos. E quando nós falamos, nós temos que refletir o que o próprio Deus disse dele. Não é aquilo que a gente pensa. É por isso que a exposição das Escrituras tem lugar central no culto. A advertência de Tiago, meus irmãos, nos cabe muito bem aqui. É a mesma advertência, reflete a mesma perspectiva do pregador. Tiago diz, sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, esteja pronto para ouvir, mas tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. E diz mais, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Walter Kaiser Jr. bem nos adverte, comentando esse texto, quando ele diz o seguinte: não dê a impressão, pelo palavreado vociferante, que você acredita ter alcançado algum tipo de super status, e que aquilo que você tem a dizer é o que existe de mais importante, seja para Deus ou mesmo para os outros homens. Muitos crentes vêm para o culto tendo essa impressão de que o que eles falam é mais importante do que o que Deus fala. E sabe por quê? Porque eles esquecem de quem eles são e de quem Deus é. Isso nos leva à terceira advertência. Não se esqueça de quem Deus é e de quem é você diante dele. Ah, pastor, eu sou mais que um vencedor. Eu sou cabeça e não cauda. O universo vai proclamar o meu nome, diz a cantora famosa. Está vindo aí um grande vencedor. E o mundo vai ouvir ressoar o nome dele. Isso é religião secular, mesmo que travestida de evangelho.
Nós não devemos nos esquecer. Observe o que ele diz, verso 2 mais uma vez. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Por quê? Porque Deus está nos céus e tu na terra. Para nos encorajar a preferir o silêncio à tagarelice no culto, Ele está nos pondo no nosso devido lugar. Por que Ele está dizendo isso? Deus está nos céus e tu na terra. Ele está destacando, meus irmãos, a soberania, a santidade majestosa de Deus, que o fazem separado de todas as coisas criadas. Veja, não é isso que Isaías viu na sua visão, Isaías capítulo 6, que eu acabei de mencionar, ainda agora. Ele diz, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Onde? Assentado num alto e sublime trono. E a visão foi algo terrível para Isaías. Ele disse que as abas das vestes do Senhor enchiam o templo. Ele estava na casa de Deus. Ah, se nós tivéssemos uma visão de Deus, meus irmãos, como Ele é. Ah, se nós tivéssemos uma visão de Deus. Ninguém teve uma visão gloriosa de Deus e saiu pulando, cacarejando ou dançando na presença do Senhor. Todos aqueles que tiveram uma grande visão de Deus, ou caíram como mortos, ou tiveram desesperados como Isaías. A Bíblia diz que as abas das vestes do Senhor enchiam o templo. A Bíblia diz que serafins estavam por cima dele. A palavra serafim vem do hebraico saraf, que significa queimar. Ele está falando que eram seres de fogo, seres flamejantes. Esses seres não eram seres... Eles eram terríveis em sua aparência porque eles eram seres de fogo e eles tinham 6 asas. Diz que com 2 eles cobriam os olhos. O que isso significa? Serafins são seres puros, não há pecado neles. Mas mesmo esses seres puros não conseguem contemplar, não ousam contemplar Deus em toda a sua glória. E até eles são reverentes. Com 2 cobriam os pés, guarda o teu pé. Os pés eram tidos como imundos, por isso que quando Moisés estava no monte, Deus disse, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que tu pisas é terra santa. E com 2 voava, mas o verbo voava ali, traduz a ideia do bater das asas como do beija-flor. Eles batiam as asas de maneira ofegante. E a ideia de que eles voavam para cima, para baixo, para frente e para trás, eles queimavam de desejo de fazer e executar a palavra de Deus, a ordem de Deus. E eles não cessavam de dizer o tempo todo, uns para os outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Diante dessa visão da santidade majestosa de Deus, o que Isaías fez? Eu vou dançar na presença de Deus. Ele disse, ai de mim, que sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos, eu vou morrer. E foi só porque teve os seus lábios tocados por uma brasa viva do altar do sacrifício, do altar onde o cordeiro era oferecido. Deus disse, a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado perdoado. Meus irmãos, é isto que ele está dizendo quando ele diz, Deus está no céu e tu na terra. Ele está dizendo, Ele é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, como ele diz em Deuteronômio 10:17. Ele é o Altíssimo, aquele que habita no alto e sublime trono. Por outro lado, ele nos lembra de nossa finitude, nós estamos na terra, ele está falando de nossa limitação, de nossa indignidade diante desse Deus que é fogo consumidor. É neste sentido que eu parafraseio aqui Martin Lloyd Jones em sua obra Avivamento. Quando ele fala acerca da oração, que eu aplico agora à adoração e ao culto. A adoração sempre deve começar com uma compreensão de Deus e do seu caráter. Para que nossa adoração seja real,
certamente a primeira coisa que precisamos fazer é compreender com quem estamos falando. A adoração é comunhão pessoal com o Deus vivo. Nada há mais importante do que lembrarmos a nós mesmos do glorioso caráter de Deus. É por isso que chegar-se para ouvir é melhor do que falar. E nós não devemos nos precipitar com nossa boca. Isto tudo significa que o nosso culto deve ser teocêntrico, isto é, centrado em Deus, e não antropocêntrico, centrado no homem. Porque esta é a característica da religião secular. Um culto centrado no homem, na bênção que Deus tem para você, o milagre que você precisa, Deus tem. Temor e reverência, meus irmãos, são as atitudes produzidas por esta compreensão de quem Deus é e quem eu sou. Então não se esqueça de quem você é e de quem Deus é, sobretudo. Quarto e último lugar. Não seja negligente com seus votos e compromissos diante do Senhor. Na adoração, quantos votos nós fazemos diante do Senhor? Alguns às vezes até sem perceber. Nossos cânticos estão cheios de compromissos. Nós fazemos orações de compromisso. Aliás, quando nós nos batizamos, nós assumimos um compromisso. Aquilo é um voto, meus irmãos. E nós temos que tomar cuidado. Mas além disso, a gente faz vários votos quando a gente quer bênção na parte de Deus, né? Por isso que o autor diz, não seja negligente. Isto, em primeiro lugar, significa não se precipitar a fazer votos. Não te precipites com a tua boca, diz o verso 2, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Aqui nós somos repreendidos daquela nossa tendência a querer barganhar com Deus, prometendo-lhe não apenas coisas tolas, mas também coisas que nós nunca cumpriremos. Nós somos rápidos, meus irmãos, para nos rir do argueiro no olho daqueles que sobem escadas de joelhos, carregam cruzes sobre os ombros por quilômetros, mas somos lerdos para enxergar a trave das promessas apressadas e irresponsáveis que nós, crentes, fazemos a Deus em momentos de aperto. Senhor, a partir de hoje eu vou mais à igreja. Senhor, a partir de hoje eu vou ler mais a Bíblia. Eu vou semear o meu salário todo, Senhor, porque eu sei que o Senhor vai me dar bênção. Fazemos muitos votos precipitados. Por isso nós temos que não nos apressar. Existem alguns votos que nós já fizemos e temos que reiterar, não tem jeito. Mais uma vez, quando você professou a fé em Cristo, você fez um voto. Então você tem que sempre estar fazendo votos de obediência. Mas tem aqueles que você faz voluntariamente, que Deus não te ordenou, e você faz porque você quer receber alguma bênção. Não se precipite. Porque ele diz que é melhor que a gente não vote do que a gente votar e não cumprir. E aí vem então o conselho dentro disso, para que você não seja negligente, você tem que cumprir o voto que você fez. Ele diz no verso 4, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolo, isso também é sacrifício de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes, do que votes e não cumpras. Meus irmãos, quem de nós nunca fez votos a Deus em momentos de aperto, para depois de um tempo esquecê-lo ou negligenciá-lo por completo? Quem de nós? Quão frequentemente nós nos esquecemos da recomendação do nosso Senhor? Seja, porém, a tua palavra sim, sim. Não, não. O que disso passar vem do maligno. Por essa razão, a Escritura não apenas nos ordena a cumprir o voto, mas exige de nós diligência. Ele não só diz que nós devemos cumprir. Veja o que ele diz, quando fizeres um voto, não tardes em cumpri-lo. Não é só que você deve cumprir, mas cumpra logo.
E ainda lembra, é melhor que não votes do que votes e não cumpra. Por quê? Porque você vai prestar contas a Deus. Ele diz isso no verso 6. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra a ponto de destruir as obras das tuas mãos? A palavra mensageiro aqui pode se referir pelo menos a 3 classes de seres. Mensageiro é a mesma palavra para anjo, tanto no hebraico como no grego. Pode se referir ao anjo do Senhor, ou o anjo de Deus. Mensageiro de Deus aqui pode ser traduzido por anjo de Deus, seria uma transliteração. E poderia ser um equivalente, porque Salomão está falando para, possivelmente, principalmente para povos pagãos, por isso que ele não usa o termo Javé aqui em nenhum momento em Eclesiastes, ele usa o termo Deus. Então, anjo de Deus pode ser um equivalente a anjo do Senhor, e aqui pode se referir à segunda pessoa da Trindade, é o que acreditam a maioria dos comentaristas todas as vezes que o anjo do Senhor aparece, é uma pessoa divina que aceita sacrifício. Mas pode ser um anjo do Senhor, um anjo vingador, que vem para trazer juízo sobre a tua palavra precipitada, sobre o teu voto não cumprido. Mas também essa palavra mensageiro pode, em segundo lugar, se referir ao sacerdote, que era responsável por julgar as transgressões à lei, que pronunciava a lei. Mas pode se referir, por último, a um funcionário do templo, que normalmente era um mensageiro enviado para cobrar dívidas e impostos. Que a pessoa às vezes ela tinha prometido alguma coisa e costumava-se mandar o mensageiro lá para pegar aquilo que ela tinha prometido. Mas seja quem for que o texto esteja se referindo, o contexto aponta claramente para uma coisa: é um emissário da parte de Deus para prestação de contas e juízo. Esse é o mais importante. É o próprio Deus, seja quem for o mensageiro, que está pedindo conta daquele voto que você fez. E ele diz, não adianta você dizer, eu fiz inadvertidamente, eu fiz sem querer, pastor, foi numa hora de aperto. Deus não vai tomar você por impune. Ele diz, por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. O ponto em questão é o pecado que a chegada desse mensageiro denuncia, e o juízo que a sua chegada aponta. A palavra de Deus, meus irmãos, está dizendo que culto é coisa séria. E como nós somos negligentes. Nós estamos tão acostumados com o sagrado. É tão automático para nós vir no dia do Senhor, cultuar o Senhor, que a gente se levanta de qualquer jeito. A gente é capaz de brigar com a mulher, chutar o cachorro, beliscar o filho, amaldiçoar o patrão e chegar aqui e cantar. E a gente não para pensar que Deus vê o nosso coração. A gente é capaz de passar o dia do Senhor nas redes sociais, olhando as últimas notícias ou fake news políticas, em vez de se preparar para o momento mais importante da nossa semana, que é o momento quando nós nos reunimos em comunidade para adorar a Deus. Isto também é irreverência. A gente chega atrasado no culto e não vê nenhum problema nisso. A gente sai na hora da mensagem para qualquer coisa e não vê nenhum problema nisso. Quanta irreverência, meus irmãos, nós cometemos na hora do culto. Se é para cantar, muitas vezes a gente não canta. Quando a Bíblia diz, cantai ao Senhor, é uma ordem. Faz parte do louvor, faz parte da adoração cantar. Quando é para orar, muitas vezes a gente não ora. Às vezes aproveita a oração para resolver algum problema ou até para sair. Nós não temos a mínima noção
nós não trazemos à nossa mente a mínima noção de quem Deus é. Quando você está em casa, chega alguém importante, alguém com quem você se importa, alguém que você respeita, se você estiver todo relaxado no sofá, você vai ficar assim? Não vai. Se chegar alguém que você tem um respeito, uma certa reverência, sei lá, o governador, um deputado, o pastor que seja, se você estiver todo relaxado, você vai sentar, vai se arrumar, vai pensar como é que vai estar o seu cabelo. Se a casa estiver arrumada, você sai, como diz um pastor, amigo meu, tira as bandeiras, bandeirolas e bandeirantes de onde estiver ali, ou do banheiro, que ele vai no banheiro. Mas para Deus, porque Ele é invisível, não, Deus é o paizão, Deus é bom, Deus é misericordioso. Quão irreverentes nós somos na presença de Deus. Eu quero concluir, meus irmãos. Eu começo com uma observação e depois eu quero fazer apenas 3 ou 4 aplicações rápidas aqui. A observação eu quero novamente aludir à mudança de estilo. Lembre-se, o pregador veio do estilo da observação e da experiência. Vi isto, vi aquilo, então observei, então considerei. E agora, nesse capítulo, ele assumiu um tom imperativo. Por que ele faz isso? Porque a preocupação dele agora é introduzir ou é enfatizar o tema que, na verdade, domina o livro e é o seu objetivo. Ele quer gerar em nós o temor de Deus. Por isso que ele diz, tu, porém, teme a Deus. Teme a Deus. É isso que ele diz. Tu, porém, teme a Deus. O temor de Deus é um tema recorrente no texto. Aliás, é o tema central da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. No versículo 7 ele diz isso. No capítulo 3, verso 14, ele já havia dito, sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto Deus faz para que os homens temam diante dele. No capítulo 7, verso 18, ele vai voltar a este tema, quando ele diz, bom é que retenhas isto, e também daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus, de tudo isto sai ileso. No capítulo 8, verso 12, ele também diz, ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucedem aos que temem a Deus. E na conclusão do livro, a sua conclusão, no capítulo 12, versos 13 e 14 é, de tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Mas eu quero então aplicar, quando nós olhamos todas essas exigências, nós precisamos reconhecer, primeira coisa, não temos condições de apresentar a Deus um culto que atenda às suas exigências. Quem de nós aqui pode dizer que vem com o coração totalmente isento de qualquer sentimento que não seja pecaminoso? Nós tampouco, meus irmãos, podemos pagar o preço alto da nossa admissão no santuário celestial. Nós somos tão incapazes quanto indignos. E a nossa adoração sempre será defeituosa. E Deus exige 100%. Ele não aceita 95%. Ele não aceita 98%. Ele não aceita 99%. Você aceita? Você já viu um patrão que não queira 100%? Você já viu alguém fazer uma avaliação de 0 a 5, quando você dá 4 para aquela pessoa de uma empresa, ela não está satisfeita. Ora, o homem não aceita 95%. Por que Deus aceitaria? Somos tão incapazes quanto indignos. E a nossa adoração será sempre defeituosa. Por isso nós precisamos de um sacrifício perfeito. De uma oferta à altura do Deus que adoramos. Mas louvado seja o Senhor, porque Ele de fato providenciou. Nós temos necessidade de um mediador que seja santo, inculpável, sem mácula,
separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Foi por isso que o próprio Deus nos concedeu o meio de se tornar propício a nós pecadores, o seu Filho Jesus Cristo. Ele é o sacrifício, Ele é a oferta perfeita, Ele é o perfeito mediador que nos introduzirá na presença santa e majestosa de Deus, e é só porque Ele preside este culto, só porque Ele é sumo sacerdote que nós podemos vir aqui e cultuar a Deus. É isso que diz a palavra de Deus em Hebreus 7, 26 e 27. Com efeito nos convinha, era necessário um sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. E em Hebreus 10, 14 ele diz, porque com uma única oferta, sua oferta na cruz, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. É só por causa de Cristo que nós crentes em Cristo, que estamos em Cristo, podemos ter a certeza de que o nosso culto agradará a Deus. E nós temos então, por um lado, meus irmãos, em terceiro lugar, o sacrifício único, vicário, suficiente do nosso Senhor, que nos abriu um novo e vivo caminho para Deus. Por outro, temos o seu presente ministério sacerdotal, pelo qual Ele intercede por nós continuamente diante do Pai, assegurando-nos o acesso à presença de Deus. Sim, graças a Deus, todos os que cremos em Cristo, temos liberdade e ousadia para acessar a presença de Deus. Ele não é um Deus distante e inacessível para aqueles que estão em Cristo. Ele é um Deus presente, em cuja presença podemos viver confiadamente pela fé no seu Filho. Isto nos é apresentado como um fato, não apenas uma possibilidade. E diante dessa liberdade de acesso à intimidade com Deus, nós somos convidados a viver em nossa experiência diária essa condição especial. Nós somos estimulados a usufruir dos benefícios dessa obra redentora de Cristo. A Bíblia diz lá em Hebreus 10, 19 a 22, tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho que Ele, Jesus, nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos. Todavia, meus irmãos, ao contrário do que possa parecer, as exigências de Deus, no contexto dessa nova aliança, não se tornaram mais frouxas. Elas apenas se tornaram possíveis por causa de Cristo, sua morte sacrificial e o seu presente ministério sacerdotal. A mesma pureza é exigida de nós. O mesmo texto que eu citei, Hebreus 10, 19, diz, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. É isto que a Bíblia diz. E eu queria destacar aqui as palavras de Derek Kidner. Nenhuma ênfase na graça pode justificar qualquer tomada de liberdades com Deus, pois no conceito da graça existe gratidão. E a gratidão não pode ser negligente. E encerro, meus irmãos, com a recomendação da palavra de Deus em Hebreus capítulo 12, versos 28 a 29, que diz, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus. O serviço aqui é de adoração. Adoremos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Por quê? Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém.